Qual é a sua idade? Nasci, me criei em Alter do Chão, tenho 81 anos. E a sua escolaridade? O primário, naquela época que chama, Mas frequentou a escola. frequentei. Vou começar as perguntas, tá? Quais tradições existem na sua família? Na minha família, as tradições que existem, por exemplo, me explique assim, tradição sobre... Por exemplo, essa festa aqui que hoje estão começando, isso daqui é uma tradição. O Sairé também é uma tradição. Mas quais existem na sua família? Olha, na minha família existe, assim, porque eu acho que é uma tradição eu fazer parte, por exemplo, dessa festa aqui, né? Que para mim eu valorizo muito e para mim é uma tradição. Na minha família eu faço parte. Eu, como sou a chefe da família, né? Eu faço parte dessa tradição, da festa do Sairé, desde 73. Eu sou a rezadeira do Sairé, desde lá. E como é a tarefa da rezadeira dentro do Sairé? Olha, é só assim, por exemplo, eu sou a representante da equipe de reza de Ladainha. Então, quando o responsável pelo Sairé, o coordenador do Sairé, por exemplo, assim, tem uma reunião com a equipe de rezadeiras, eles me comunicam. Aí eu lanço o convite para a equipe, para a gente ir para a reunião, ir para o ensaio. E é isso, a minha tarefa é essa. E a senhora acha importante preservar essas tradições orais na sua comunidade? Eu acho muito importante. Agora é assim, não é toda a pessoa, as pessoas da comunidade que por exemplo, assim, que não mantém essa tradição. Tem pessoas na comunidade que não estão nem aí. Tem as pessoas chegadas à tradição do Sairé, principalmente de uma festa como essa aqui, por mais pequena que seja, mas a gente se entrosa e a gente está junto. E a senhora conhece alguma lenda? E qual é a sua favorita entre todas as lendas que a senhora conhece? Olha, eu não conheço assim. Eu já sei por contos também, a lenda do Boto, que ele era, falando português claro, ele se engerava para pessoas, né? O Boto ia seduzir, namorava com as moças do local, e isso se deu. Se deu porque eu tinha um tio meu que ele falava, ele contava pra gente, que eu era curiosa mesmo, eu queria saber. Aí ele contava pra gente que os botos saíam em terra e se transformavam em pessoa, em homem, nas festas. Mas além dessa do Boto, a senhora conhece alguma outra lenda? Não sei, tem várias. Mas a senhora pode conseguir citar nenhuma, mais uma, assim que eu... Ele fala muito sobre a lenda dos encantados aqui, não é? É, A senhora conhece também essa lenda? encantados. Eu acho que não. Não, Eu né? não me lembro. Tá. Quem contou, a senhora já falou, né, que quem contou a lenda do Boto para a senhora foi Foi o um seu tio tio, né? mesmo. Mas ele Meu, deve vivo. é verdade. Ele já faleceu, né? Já faleceu. tem muito tempo. Mas a sua mãe, tipo, também não lhe contava alguma história? Não, ela era muito tímida, assim, ela não conversava coisa com a gente. Mas a E senhora... mesmo que a minha mãe mesmo adotiva, ela só fiz, como diz a conversa, só fiz me parir. Entregou para outra pessoa e eu não me criei muito com ela, não. Entendo. Mas a senhora
conta alguma lenda assim para os seus filhos, para os seus netos? A senhora tem neto, filho? Tenho. A senhora conta para eles, assim, no Eu, almoço? eu conto assim de negócio que antigamente tipo, o pessoal falavam que tinha visagem, não sei o que, pelas ruas. Aí isso eu conto sempre que eu via contarem para mim, nunca vi. E como a senhora acha que as tradições orais, as histórias que a senhora conta, ou que lhe contaram, contribuem para a identidade cultural de Alter do Chão, lá da sua região? Olha, nem tão pouco, porque, por exemplo, é assim, a gente, na verdade, a gente não se reúne para essas conversas, né? É só assim, quando chega uma entrevista, que a gente fala algumas coisas que a gente sabe, mas não é de muita conversa assim, não de... Lá na minha casa eu converso, mas eu conto essas coisas que eu sei que eu já escutei contarem. E a senhora já viu uma mudança nessas tradições ao longo do tempo? Porque antigamente, eu creio na minha concepção, né? Que era mais fácil do pai e a mãe contar para o filho, mas hoje é mais difícil, né? É, A senhora já viu essa mudança? eu já vi, por exemplo, porque eu tenho uma moça lá em casa, minha neta, né? Ela estuda na UFOP. Então, eu, de vez em quando, eu falo para ela as coisas que podem ser, que podem acontecer. Aí, eu sempre converso com ela. Ela tem quantos anos? Vai fazer 20 de janeiro. Mas ela não... Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Ela estuda muito. Ela estuda muito. Ela estuda na UFOPA. Aí ela não é menina de sair para festa, para as coisas. Não. Aí a gente conversa com ela. Diz as coisas que pode fazer, as coisas que pode acontecer, né? É assim. E a senhora conhece algum contador de histórias local lá de Alter do Chão? A senhora poderia falar pra gente? Algum famoso assim que a senhora conhece, que já lhe contou algumas histórias, além do seu Não, tio? porque aqueles antigos que contavam essas histórias, eles já se foram. E tem outros, mas não conheço um assim que fale tanta, saiba contar de lendas, essas histórias, essas coisas, porque quem sabia mesmo eram os antigos, e eles já se foram. E a senhora já compartilhou alguma história ou narrativa local assim com seus amigos ou familiares? Olha, com família não, mas com os amigos, assim, na brincadeira, né? A gente, em roda de conversa, a gente conta um pedaço daqui, um pedaço dali. E a senhora se lembra de alguma brincadeira que lhe traz recordações? Brincadeira da infância, juventude, adolescência sua? Não, olha, na minha juventude, quando eu era nova, assim, as brincadeiras que a gente tinha, que hoje não tem mais, né? É as brincadeiras de rodas que a gente fazia. Na frente de cada uma, a gente fazia uma noite as brincadeiras de rodas, essas coisas assim que hoje não existe mais. E como eram essas brincadeiras de roda? A senhora pode explicar pra gente? Não, olha, as brincadeiras de roda era que a gente cantava. Ah, você cantava. A gente pegava na mão de outro, fazia aquela assim e cantava as Entendi. cantigas de roda. Fazer mais uma pergunta para a senhora. A senhora acredita que as tradições orais podem ensinar lições importantes? Se sim, quais? Quais as lições que essas tradições repassadas, a da senhora, que a senhora repassa para os seus netos, seus filhos, elas têm de importante como lições? Olha, eu acho que dependendo muito deles, né, quererem seguir o que a gente conta para eles. E eu acho que tem pessoas que dão muita importância para isso, né? Como eu digo, tem pessoas que dão importância, valorizam, mas tem pessoas que não estão nem aí, não querem saber de nada. E a senhora pretende passar o seu conhecimento desde a sua infância
todas essas tradições para os seus netos e filhos, seus bisnetos também? Olha, dependendo deles, a hora, porque a Flavinha, essa menina que estuda na UFOPA, sempre ela me pergunta algumas coisas e eu, daquilo que eu sei, eu repasso para ela. Aí, porque é difícil, assim, chegar umas pessoas para, olha, fulano, você se lembra disso, assim, pode contar isso? Não. Agora, o que eu conto muito bem para ela. As coisas que eu vou me relembrando, me lembrando, que de muitas coisas eu me esqueci também, né? A senhora tem alguma sugestão de como as tradições orais de sua comunidade poderiam ser melhor preservadas ou promovidas? Uma forma de deixá-las intactas, permanecer mais além do... Pois é, porque, olha, aí está dependendo também das pessoas, por exemplo, da nossa comunidade, porque antigamente era uma coisa, eram outras, como é que eu quero dizer? A gente tinha outras conversas. E agora, essa época aqui, a gente vai, por exemplo, assim, eu já me esqueci de muitas coisas, né? Então, o que eu me lembro, eu repasso quando a gente está, assim, negócio de dando uma entrevista, uma coisa assim, do que eu me lembro, eu falo. Então, aí vai das pessoas se querem... se quiserem praticar aquela coisa para levar para a vida, né? Para levar para a vida, sim. Porque já a mudança de antes para cá já foi muito diferente já, muito mesmo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora falou que o que a senhora lembra, a senhora nos contou, certo? Tá. Então, a senhora acha que deveria ter mais histórias, mais pessoas contando sobre essas tradições, disseminando isso para que fique mais vivo na memória? Sim, podia. Por exemplo, assim, eu tenho 81 anos, né? Mas eu tenho certeza que tem pessoas que têm menos idade do que eu que pode transmitir para outras pessoas assim, também. Então, é uma necessidade que tem de ter pessoas que transmitam esse conhecimento. Isso. A necessidade para que as pessoas mantenham aquela coisa que, para reviver, vamos dizer, aquelas coisas que foram nos passados, para terem uma base do que era antigamente.